Os Cavaleiros Sagrados são aterrorizantes. Muitas coisas estão acontecendo em Elbaf e até mesmo uma das forças mais poderosas do governo resolveu se mexer. Seja lá qual fosse o objetivo final, tem a ver com o príncipe amaldiçoado e talvez assim vamos descobrir o motivo pelo qual ele ganhou uma recompensa especial. Porém, de qualquer forma, esse capítulo saiu mais cedo e eu fui completamente pego de surpresa. Dito isso, temos algumas coisas interessantes para abordar e tenho certeza que vocês vão concordar comigo no fim desse vídeo. Então fica comigo, porque agora com vocês, capítulo 1135 de One Piece. Dessa vez o capítulo não começa de onde parou, porque diferente do que foi mostrado lá no final do 1134, ainda não vemos aqui aqueles dois possíveis Cavaleiros Sagrados chegando para destruir tudo. Não, possivelmente o Oda quer focar justamente nessa biblioteca, a Biblioteca da Coruja, que contém o material todo importado diretamente de Ohara e que foi salvo por Harudin e seu bando e hoje está em controle do Sol. Por que será que o nosso escritor gênio está afim de fazer isso daqui? Ora, porque se Ohara foi o responsável por pesquisar tudo e chegar à conclusão, inclusive, do nome que tinha o Reino Antigo, possivelmente isso vai ser muito importante para que nós leitores possamos descobrir alguns dos mistérios relacionados ao One Piece. E logo de cara nós descobrimos o porquê que todo livro que entra naquela biblioteca fica gigante assim, ó, num passe de mágica. Afinal, quem toma controle de lá é uma grande coruja chamado Bybelot. Aparentemente ele é o bibliotecário-chefe e também a razão pelo qual essa magia acontece por lá. É nos explicado que ao entrar em seu território, qualquer coisa inorgânica pode ser transformado em gigante. Afinal, ele comeu a fruta da educação. Bom, existe uma coisa interessante porque em japonês o seu nome é Iku Iku no Mi, o que gerou uma certa comédia no Japão quando esse capítulo saiu lá. Porque, como vocês podem ver aí na tela, eu não vou falar, Iku tem um significado diferente para os japoneses e, como qualquer outra palavra dessa língua, é um tanto quanto interessante, não é mesmo? Então, deixando isso de lá, porque agora vocês entenderam a piada. Vamos continuar. Lilith é responsável por contar sobre esses poderes. Afinal de contas, ela é uma enciclopédia viva sobre Akuma no Mi. Eu acredito que qualquer tipo de poder diferente, seja da jaqueta, da espuma, do sabão, da bola, ela saberia dizer como um passe de mágica. Afinal, ela é meio que um robô e todas as informações do mundo contendo poderes está na sua cabeça. Diante dessa magnitude presente na livraria, Robin se sente nostálgica. Afinal, ela cresceu em uma e foi junto de todos aqueles pesquisadores que ela se tornou tão fanática por aprender e pesquisar. Chopper também está ao seu lado e está muito ansioso por ler alguns livros médicos e claro que tem que ter um porém. Também descobrimos que a habilidade da coruja é reversível. Tudo que fica gigante pode ficar pequeno. Porém, uma coisa que já era grande não tem como ficar menor. Continuando, vamos avançar para a próxima cena, onde nós vemos o nosso queridíssimo Chapéu de Palha se divertindo horrores em um balanço com as crianças gigantes. Porém, aparentemente, elas não estão gostando tanto dessa brincadeira. Afinal, enquanto elas estão chorando, Luffy quer ir mais forte, mais rápido. Com o resultado, ele toma uma surra da Nami, que chama a atenção por ele estar assustando as crianças, e também, como se fosse cúmplice, o Usopp também é espancado. Só que dessa vez o coitado não tinha nem culpa, ele estava realmente tentando fazer com que o Luffy parasse. Porém, é óbvio que a Nami jamais iria acreditar nele. Luffy fica um pouco estressado, dizendo que é bem vergonhoso para um guerreiro chorar, enquanto Sanji tenta acalmar a situação, dizendo que as crianças ali foram criadas com nada mais do que carinho e amor. Óbvio, as crianças estão abraçando a Gerd e rapidamente eles olham pro Sanji com aquela carinha exatamente igual a do Momonosuke quando ele estava se abraçando com a Robin, com a Nami, dizendo que estava se aproveitando das tetas das meninas. Mais uma vez, um jeito bem Oda de se escrever essas cenas, até porque lá em Egghead ele falou com todas as letras que aprendeu a desenhar partes sensuais para que pudesse aproveitar melhor a arte. Então aqui, numa Terra dos Gigantes, quanto maior as pessoas, maior as partes, e assim ele pode se aproveitar, e claro que, bem, faria com que o Sanji ficasse extremamente com inveja, o que eu não entendo, porque mesmo a criança olhando pra ele daquela maneira, ele realmente pôde passear exatamente nos peitos da Gerd durante todo o caminho até o vilarejo. Então, seu Sanji, você saiu vitorioso dessa vez. Na sequência, nós vemos uma coisa super interessante. Luffy e o Usopp estão meio para baixo, porque eles estão desapontados. Desde Little Garden, depois de terem visto Dory e Brog como dois gigantescos piratas, gigantes guerreiros, lutando por 100 anos, eles quiseram conhecer essa terra gigantesca, que inclusive tem o nome de Terra e Reino da Guerra. Chegando aqui, eles descobriram que o Rei Harold mudou toda a cultura e educação, e que infelizmente as pessoas e a nova
geração que irá vir a seguir não são mais combatentes. De certa forma, é frustrante. Eu entendo o lado deles, porém, isso aqui abre uma brecha para que o Usopp tenha um papel definitivo. Não para que ele venha morrer em Elbaf ou para que ele aprenda e evolua a um novo patamar. Não. Mesmo ele não sendo tão poderoso quanto aparenta ser, ele pode ter uma evolução maior, uma vez que as crianças de Elbaf, que não são mais guerreiras, venham a passar algum certo tipo de perigo durante esse arco, e então ele se coloque na frente para protegê-la e quem sabe até desperte o seu haki da observação. Seria poética uma maneira de ver, quem sabe, o atirador do Chapéu de Palhas ganhando uma certa notoriedade na sua então sonhada Terra dos Gigantes. Contudo, nem tudo é assim. Enquanto Luffy estava pensando e se sentindo para baixo, de repente uma criança vem com uma espada de madeira e diz que Luffy está com uma guarda baixa. Porém, ao tentar acertar o Chapéu de Palha, a espada é quebrada sem que o Luffy se mova sequer 1 centímetro. Na sequência, sem nem pensar duas vezes, Luffy já muda para o seu Gear 3 usando o Elephant Gun, tentando acertar a criança, que se esquiva rapidamente. E isso foi uma surpresa pra mim. Tá bom, a gente já passou daquela época de entender que crianças em One Piece são muito fracas ou são muito frágeis. A gente pode ver muito bem que algumas que passaram por algumas coisas conseguem evoluir a um nível extremo. Por exemplo, nós temos a Bonnie, que além de ter uma fruta extremamente poderosa, consegue utilizar haki do armamento que muitos marinheiros de décadas de carreira não conseguem. Dessa vez o Colon segue a mesma característica. Luffy fica até animado por um momento, dizendo que nem todo mundo ali é um fracote. Porém, as crianças ao redor começam a chorar e ficar com medo, dizendo que todos ali são bárbaros e que o Colon é um baderneiro. Por outro lado, a criança ignora todos os coleguinhas e fica animado com o imperador na sua frente, até que descobrimos uma relação parental um tanto quanto problemática, porque logo na sequência, Ripley aparece dizendo para ele não causar muita confusão, porém, o elogia dizendo que foi um belíssimo ataque que ele tentou dar no Chapéu de Palha. Com isso, então, nos é revelado que Ripley e Colon são mãe e filho, o que faz com que todos ficassem extremamente surpresos. Mas calma, isso não é nada demais, porque o que vem a seguir quebra qualquer tipo de lógica que você venha a ter. Nos é revelado que o pai do Colon é um humano, mais especificamente um pirata que não tinha medo de nenhum tipo de gigante. A Ripley também fala que o seu marido não quis casar com ela oficialmente porque ele tinha um certo receio, afinal a diferença de idade dos dois era muito grande e como humano ele era o único que iria envelhecer. Bom, primeiramente o que vocês devem estar se perguntando é como? O que aconteceu aqui? Como um humano é capaz de engravidar uma gigante? Eu deixo a questão de logística para os médicos de plantão ou para aqueles teoristas mais ousados, porque eu não faço a menor ideia. Mas se a gente olhar a cara do Sandy, as engrenagens na cabeça dele estão tentando girar para saber o que é que aconteceu e para saber de fato se funciona, afinal ele também quer testar. Bom, depois de vocês terem pensado sobre essa logística, vamos agora à pessoa. Temos a informação de que ele é humano e que já foi um pirata que não temia ninguém. Obviamente, nós temos algumas questões a serem levadas em conta. A diferença de idade que a Ripley menciona é uma delas. E, obviamente, um outro humano que está aqui é aquele senhor que aparece com o chapéu oriental, que conversou com Crocus lá atrás e que disse que estava esperando o Luffy e que aparece de vez em quando o Oda quer. Aquela pessoa nós já teorizamos que pode ser o tal homem com cicatriz de queimadura e existem duas grandes opções para ele. Primeiro, Shiki, o Leão Dourado, e depois Scooper Gaban. Independente de qual dos dois seja, eu tenho certeza que vai ser explicado um pouco mais na frente. Pelo que eu pude ver rapidamente, os teoristas de plantão já estão dizendo, batendo o martelo, que possivelmente é Gaban, e eu meio que concordo com isso. Sendo assim, o vínculo entre os Piratas Rogers com o Chapéu de Palha vai ficar um pouco mais forte e quem sabe Luffy possa vir aprender alguma coisa com o antigo braço esquerdo de Roger. Isso é algo que eu estou muito ansioso para ver e eu espero que seja verdade. Afinal, se ele for o filho do Shiki, eu não sei bem o que pensar. Deixando essa palhaçada de lado, é óbvio que o Luffy iria ficar entediado e iria querer comer. Afinal, outros gigantes estão esperando por ele numa festa e bem, 3 dias comendo é o que o nosso Chapéu de Palha merece. Pensando nisso, Robin, Chopper, Bonnie, Lilith, Frank vão ficar para trás porque eles querem fazer algumas coisas, querem estudar, conversar, entender como que a Terra funciona, enquanto, óbvio, Gerd aparece e pede para eles fazerem uma coisinha.
testar umas roupas que ela mesma fez, o que nos faz agora termos o visual completo de todos os chapéus de palha com os novos outfits. E por fim chegamos na parte que todos aqui estavam esperando. Cavaleiros Sagrados, uma das forças mais proeminentes do mundo, que desde o início da obra a gente sequer sabia que existiam, até recentemente quando o próprio líder do exército revolucionário mencionou que a verdadeira guerra só começaria quando estes cavaleiros fossem posicionados. E olha só, capítulo passado nos foi mostrado um círculo de invocação que tudo indica ser alguns dos poderes de Musamá, e aqui estão dois deles, aparentemente Frank, o irmão do Shanks, ou Stonks, chame como quiser, e uma menina belíssima utilizando uma boina e bandagens. Que estilo diferente você deve estar pensando, não é mesmo? Porque alguns guardas gigantes aparecem depois dessa invocação e se perguntam o que é que estava acontecendo. Um deles até se confunde achando que eles eram parte do bando do Chapéu de Palha, mas não é bem assim, porque a primeira coisa que ela pergunta é: onde está Loki? Para dois cavaleiros sagrados aparecerem aqui procurando pelo príncipe amaldiçoado é um problema que com certeza nosso menino Luffy terá que enfrentar. Os gigantes de plantão dizem que não pode dizer, afinal ele é o matador de reis, o responsável pela morte do rei Harold, e que se um dia ele fosse libertado poderia ser um tanto quanto complicado. Diante desse insulto, um cavaleiro sagrado que tem a capacidade de até mesmo executar nobres, ou seja, ele é um nobre, você acha que ele ficaria calado? Ela simplesmente coloca sua mãozinha no chão. Rapidamente, bandagens são direcionadas para o braço e a perna do gigante, que quando apertadas, fazem um gigante daquele tamanho se contorcer e quase chorar de dor. Vocês ouviram certo, uma cavaleira sagrada, em apenas um estralo de dedo, derrubou um guarda gigante, como se não fosse nada, como se fosse apenas uma criancinha. Agora vamos a uma coisa super interessante e sobre essa relação de poder dos cavaleiros sagrados com o Loki. Como a gente viu anteriormente, o Loki fez algum tipo de trato com o Luffy. Independente do que seja, Luffy tem uma sensibilidade muito grande para saber que tipo de personalidade uma pessoa tem. Então, chega a teoria seguir. Em algum momento, 6 anos atrás, os Cavaleiros Sagrados foram mandados até Elbaf sob ordens superiores, com medo de que os gigantes pudessem se rebelar e causar algum problema no futuro. Diante disso, a melhor escolha era matar o rei de Elbaf, conseguir a tal fruta lendária que ele possui e ter esse poder para eles. Porém, em algum momento, Loki apareceu e com sua tamanha habilidade ofensiva conseguiu expulsar os invasores e pegar a fruta para si. Diante dessa situação, quando os outros gigantes chegaram, perceberam que o rei Harold estava morto e Loki possuía esse tal poder supremo que eles dizem ser o deus do sol. Com isso, ele acabou sendo incriminado e preso até hoje. Obviamente, depois da situação se acalmar e perceber que Elbaf não é mais um reino tão perigoso, hoje, mais uma vez, os Cavaleiros Sagrados foram mandados até a Terra dos Gigantes para liberar Loki ou quem sabe até matá-lo. Isso então explicaria o motivo pelo qual ele ganhou a tal recompensa especial que ninguém em nenhum outro momento da obra recebeu, exatamente por ele ter sido responsável por atrapalhar os tais Cavaleiros Sagrados. E aí, o que você acha? Porque eu só vou dizer uma coisa pra vocês: independente da festa que role, independente de quem apareça, se essas duas pessoas, Shanks, Frank, Stonks e a menininha resolverem fazer alguma coisa e libertarem o Loki, não há ninguém que possa pará-lo, a não ser o Chapéu de Palha. Então aqui nós talvez teremos Luffy versus Stonks? Essa é uma pergunta que eu deixo pra vocês, porque esse capítulo era pra sair só na semana que vem e saiu nessa. Com isso, não teremos capítulo na próxima semana. Infelizmente, vamos ter que retornar aí apenas daqui a 15 dias, mas não se preocupem porque eu estou preparando muito conteúdo pra vocês ficarem entretidos de coração acalentado. Se chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando, vazando. Eu fui.